Oi pessoal, tudo bem? Então a gente vai estar começando agora a nossa segunda aula do módulo de bioquímica metabólica, tá? A gente vai continuar falando do metabolismo energético, só que na última aula nós vimos como que a gente consegue obter ATP, ou seja, como que nós conseguimos obter moléculas energéticas nas nossas células através da quebra de carboidratos, que são as principais moléculas que nós quebramos para obter energia. Agora a gente vai conversar, e se eu não tiver a glicose na minha corrente sanguínea? E se eu estiver em um estado de jejum? O que acontece? Além dessa forma de metabolismo aeróbico que nós vimos, existe uma outra forma de respiração? Sim, nós vamos falar hoje. E no final, como que a gente pode integrar tudo isso? Qual a relação que a gente consegue fazer isso aos nossos diferentes órgãos, tá? Então, essa primeira aula eu vou estar falando sobre a formação e a quebra do glicogênio. E se vocês lembram lá no começo do ano, quando eu falei de bioquímica celular, que eu falei do primeiro composto orgânico que foram os carboidratos, eu falei que eles podem ser monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos ou polissacarídeos. O glicogênio é um polissacarídeo constituído de glicose, certo? Então, a gente vai falar da formação e da quebra dele. Como que vai formar o glicogênio? O glicogênio é formado por um processo de glicogenogênese, tá? Então, glicogenogênese é a formação de glicogênio nas nossas células, ok? Lembrando que o glicogênio é um carboidrato de reserva. Ele vai ser armazenado no nosso fígado, no nosso músculo, para permitir a geração de energia em algum momento. Então, se a gente está em jejum por um tempo e tem uma baixa de glicose na corrente sanguínea, esse glicogênio vai ser quebrado e vai liberar a glicose na corrente sanguínea para que possa gerar energia, certo? A síntese do glicogênio ela se inicia pela fosforilação de um carbono da glicose. Então, como que consegue formar glicogênio? Forma glicogênio juntando várias glicoses que tem ali. E para juntar essas glicoses, você precisa primeiro fosforilar o primeiro carbono dela, tá? Daquela sequência de 6 carbonos. Quando fosforila o primeiro carbono, gera o quê? Gera glicose 1-fosfato, tá bem? Essa glicose 1-fosfato, ela vai se associar com uma outra molécula, mas nesse mesmo processo que fosforila um carbono e gera glicose 1-fosfato, gasta-se uma molécula de ATP, certo? E essa molécula de ATP, ela vai se unir, essa molécula, na verdade, ela vai se unir a uma molécula de UTP. Lembra que eu falei para vocês que existem muitas moléculas, muitos nucleotídeos que a gente fala em termos de processos energéticos da célula, mas os três principais são ATP, GTP e UTP? Qual a diferença? A base nitrogenada. ATP tem adenina, GTP tem guanina e UTP é uracila. Então, essa molécula formada, ela vai se unir a esse UTP. Se unir a esse UTP vai formar o quê? Glicose UDP, ou UDP-glicose, que é a glicose associada a essa molécula de UDP, ok? E aí, essa glicose associada ao UDP vai ter o quê? Um fosfato inorgânico ali. Um fosfato que foi liberado vai se associar a essa molécula. Isso vai ser importante para que hajam outras ligações e consiga formar um polissacarídeo, tá? Esse UDP-glicose, que foi a molécula formada, ele vai sofrer a ação de uma enzima, que é a glicogênio sintase. Essa glicogênio sintase ela é responsável por sintetizar glicogênio. E como que ela sintetiza glicogênio? Através da união dessas glicoses formando por meio de ligações glicosídicas. Ok? Então aqui mostra um pouco isso, né? Da formação dessa glicose no fosfato, da relação com o UTP ali, formando o UDP-glicose. Após isso, essa molécula que foi formada ali de UDP-glicose, ela vai fazer o quê? Ela vai sofrer a ação de uma outra enzima, que é a glicosiltransferase. A glicosiltransferase, ela vai passar mais resíduos de glicose ali para aquela estrutura nas cadeias laterais, tá? Então, em cada uma das cadeias laterais vai se adicionar resíduos de glicose até formar a molécula de glicogênio, tá? Então, a glicogênio sintase e a glicosiltransferase são as principais enzimas responsáveis pela glicogenogênese. Então, esse é o processo de formação de glicogênio. Quando você forma glicogênio? Quando você tem uma alta de glicose no sangue. Então, quando você tem uma alta de glicose no sangue, a insulina, né, ela vai ser induzida lá por meio vai ser liberada por meio das células beta-pancreáticas, e essa insulina, ela induz esse processo de formação, o hormônio que vai induzir isso. Tanto que quem tem diabetes tem que fazer o quê? Tomar insulina. Toma insulina justamente porque eles têm uma deficiência desse hormônio ali. E esse hormônio é responsável por impedir que tenha um excesso de glicose na corrente sanguínea.
Mas e se eu estou em um estágio, então isso é o estado alimentado. E se eu estou no estágio de jejum? Se eu estou precisando de energia, se eu estou precisando de glicose na corrente sanguínea, aí o processo vai ser a glicogenólise, a quebra de glicogênio. E aí não vai ser insulina, vai ser um outro hormônio, que é o glucagon. O glucagon e a epinefrina, tá? Que é a adrenalina. Então, tanto o glucagon quanto a adrenalina, eles induzem quebra de glicogênio e liberação de glicose na corrente sanguínea. Qual é a diferença? A diferença é que o glucagon ele vai agir no glicogênio hepático, que é o glicogênio armazenado no fígado, e a adrenalina ela vai agir no glicogênio muscular, que é o glicogênio armazenado no músculo, tá? Essa é a diferença de como esses hormônios podem atuar, mas de modo geral eles têm a mesma função em termos de induzir a quebra de glicogênio para liberar a glicose ali, para permitir que a célula gere ATP. Ok? Então, esse processo ele vai se iniciar pela ação da enzima glicogênio fosforilase. Essa enzima ela atua como? Ela catalisa a quebra do glicogênio formando glicose e fosfato. Vocês lembram que foi a glicose e o fosfato que se ligou, né, à molécula de ATP formando o DP-glicose? Então, quando essa enzima ela induz a quebra, ela catalisa a reação de quebra do glicogênio, ela forma novamente essa glicose e fosfato, tá bem? Então, essa glicose e fosfato ela vai sofrer a ação de uma outra enzima, que é a fosfoglicomutase. Essa fosfoglicomutase, ela vai fazer o quê? Ela vai converter essa glicose e fosfato em glicose 6-fosfato. Vocês lembram que a glicose 6-fosfato, ela participa lá do processo de glicólise e ela pode fazer o quê? Induzir a célula a gerar carboidrato, induzir a célula a gerar glicose, gerando assim ATP, tá? Então, essas duas enzimas, glicogênio fosforilado e fosfoglicomutase, elas vão induzir a quebra desse glicogênio, quebrando glicogênio para glicose em fosfato para glicose 6-fosfato, até gerar glicose ali, permitindo que essa glicose seja quebrada e gere ATP, tá? Então, esse é o processo, basicamente, da glicogenólise, né? Esse glicogênio vai ser quebrado até gerar o piruvato, e a partir do piruvato pode seguir tanto via aeróbica, né? Que é a via de respiração celular, que foi aquela que a gente já falou, ou via anaeróbica, que é a via de fermentação, tá bem? Só que tem uma questão, e se nós ficamos em um jejum prolongado? E se nós ficamos, na verdade, muito tempo sem se alimentar ali e não conseguimos obter carboidrato? Então, se você não tem glicose na corrente sanguínea e não tem glicogênio armazenado, como que você vai obter energia? Então, em um estado de jejum prolongado, como que você consegue obter energia? Através da quebra de outras moléculas. Então, esse processo a gente chama de gliconeogênese. Então, é a formação de novas moléculas, né? Moléculas energéticas, por vias alternativas que não sejam por meio de glicídios. Então, é você gerar energia para a célula sem gerar nenhum carboidrato, tá? Sem ação direta de carboidrato. Na verdade, você pode gerar carboidrato, mas não pela ação direta dele. Então, é você conseguir gerar energia por meio de outras moléculas que não seja o carboidrato. E quem são essas moléculas? Lipídio, certo? Nosso tecido adiposo, a gente sempre fala muito, né? Que ele vai ser a principal reserva energética das nossas células, do nosso organismo. Por que os lipídios são a principal reserva energética do nosso organismo? Porque ele é o primeiro a ser acionado nesse processo de gliconeogênese, tá bem? Então, o primeiro a ser acionado no processo de gliconeogênese vai ser justamente esses lipídios, beleza? Deixa só a moto passar para não ficar pronto. Só para não ficar ruim o áudio para vocês. E aí, além dos lipídios, nós também temos gliconeogênese pelos aminoácidos e pelo lactato também, tá? E outras formas que eu vou falar com vocês. Então, é justamente isso. A gliconeogênese é esse processo que vai ser a geração de energia por meio de outras moléculas que não sejam glicídios, tá? Isso acontece quando você está em jejum prolongado, quando você tem uma baixa ingestão de carboidrato. Então, primeiro a gente vai ver como gera essa energia através da quebra de lipídios. Através a geração de energia através da quebra de lipídios, a gente chama de um processo chamado de beta-oxidação. E o que é a beta-oxidação? A beta-oxidação é quando você pega aqueles lipídios que foram armazenados na forma de triglicerídeos, quebra em ácido graxo e glicerol, tá? E o importante é que, eu vou explicar para vocês como que você pode gerar energia através dessas duas vias. Quando você pega o triglicerídeo, quebra em ácido graxo e glicerol, esse ácido graxo ele vai participar da formação de acetil, tá? Ele vai participar da formação de acetil,
para seguir ali para o ciclo de Krebs. E o glicerol vai participar da formação de glicose. Então veja bem, quando você quebra o triglicerídeo em ácido graxo com glicerol, você tem duas vias totalmente diferentes ali do que pode ser gerado, tá? dos produtos secundários. Ok? Ela ocorre principalmente no fígado e nas organelas como mitocôndria, mas também pode ocorrer nos peroxissomos, glioxissomos e outras organelas, tá bem? Quais são os compostos formados pela beta-oxidação, os compostos intermediários? A gente diz que esses compostos intermediários formados são corpos cetônicos. Nós temos três principais corpos cetônicos, né? Que é a acetona, o acetoacetato e beta-hidroxibutirato, ok? Então, quando você está em jejum e você começa a quebrar lipídio para gerar energia, você começa a gerar corpos cetônicos ali. Já perceberam que uma pessoa, quando ela está com fome, ela começa a ter mau hálito? Por que ela tem mau hálito? Por conta desses corpos cetônicos, principalmente por conta da acetona. A acetona ela é muito volátil. Como ela é muito volátil, ela é liberada constantemente ali pelo hálito mesmo, certo? Então, esses são os compostos intermediários formados durante a quebra de lipídios. Tá? Então, vamos ver a primeira via de geração de ATP. Por essa primeira via, o primeiro passo no citoplasma, esse ácido graxo ele vai receber uma cadeia de acetil-CoA, certo? E quando ele recebe essa cadeia de acetil-CoA, ele se torna ativo, tá? Vai se tornar ativado. Após ele, com esse acetil-CoA, lembrando que a coenzima A ela é importante por facilitar a entrada de moléculas na mitocôndria, então quando ele recebe esse acetil-CoA, ele entra na mitocôndria ou nos peroxissomos, né? E quando ele vai entrar nessa molécula, ele vai se retirar desse processo, ok? Quando isso acontece, na matriz mitocondrial dos peroxissomos, os ácidos graxos são removidos, tá? Os ácidos graxos de cadeia são removidos por duas unidades até que forme moléculas finais de acetil-CoA. Ok? Então vamos lá. Esse ácido graxo ele se ligou a esse acetil-CoA que estava ali. Ok? Quando ele se liga, ele induz a ativação para que isso seja levado para dentro da mitocôndria, se desprenda, essas cadeias elas sejam removidas, formando essa molécula de 2 carbonos que vai conseguir se ligar aos outros intermediários ali do ciclo de Krebs. Ok? Iniciando o processo de geração de energia ali por meio do ciclo, tá? Então, nesse processo vai tendo redução de carbonos até gerar o acetil-CoA. E aí você vai vendo, esse processo ocorre constantemente. Então, essa beta-oxidação ocorre geralmente pelo ácido palmítico, e esse ácido palmítico ele tem 16 carbonos. Então ele vai perdendo carbono à medida que vai se ligando essas moléculas, a diferentes moléculas, ele vai perdendo até chegar a 2 carbonos, formando o acetil-CoA, permitindo a entrada desse acetil-CoA no ciclo de Krebs. Porque esse acetil ele vai se associar ao oxaloacetato, formando citrato, e aí continua o ciclo. Tá? Lembrando que isso ocorre por várias etapas, até chegar à molécula de 2 carbonos. E o terceiro passo, esses ácidos graxos de cadeia ímpar, eles vão ser quebrados até formar o propionil-CoA. Tá? Ele é o menor ácido graxo de cadeia ímpar e ele vai ser importante porque ele pode ser convertido em succinil-CoA. Lembra que succinil-CoA ele é gerado a partir de alfa-cetoglutarato lá no ciclo de Krebs? Então vamos ver. Nós tínhamos os ácidos graxos de cadeia par e os ácidos graxos de cadeia ímpar. Esses ácidos graxos de cadeia par vão ser importantes para a geração de acetil-CoA por meio daquela beta-oxidação ali do ácido palmítico. Tá? Ele vai participar daquele processo. E esses ácidos graxos de cadeia ímpar, ele vai perdendo carbono, né? Até eles vão ser quebrados até formar o propionil-CoA. Esse propionil-CoA ele é o menor ácido graxo de cadeia ímpar, certo? E ele vai ser convertido a succinil-CoA, que é um dos intermediários do ciclo de Krebs. Então, essa é a primeira forma de conseguir ir para o processo de metabolismo energético para gerar energia.
E qual é a outra forma? Lembra lá do glicerol que foi formado? Então você pegou o triglicerídeo e separou em ácido graxo e glicerol. Ácido graxo não gera glicose. E o glicerol? O glicerol pode gerar. Porque o glicerol ele pode ser quebrado e convertido em dihidroxicetonofosfato. Quando ele é convertido nessa dihidroxicetonofosfato, ela, não sei se vocês vão lembrar, vou mostrar a figura depois, mas ela é um dos intermediários da glicólise. Quando, na verdade, esse composto ele sofre a ação da aldolase, ele forma gliceraldeído 3-fosfato, certo? E dihidroxicetonofosfato. Só que lembra que eu falei com vocês na outra aula que só o gliceraldeído 3-fosfato que continua no processo, a dihidroxicetona não continua? Ela não continua porque ela vai ser importante para esse tipo de processo ali, tá? Então, vamos ver. Você tem aqui nessa primeira fase, a fase preparatória, no final dela, a frutose no 6-bisfosfato sofre a ação da aldolase. Quando ela sofre a ação da aldolase, o que ela forma? Ela forma trioses a partir de hexoses. Então, ela vai quebrar essa frutose no 6-bisfosfato, a aldolase quebra a frutose no 6-bisfosfato em gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxicetonofosfato. Tá? Então, essa mesma dihidroxicetonofosfato é aquela produzida pela quebra de glicerol. Entende? Então, essa dihidroxicetonofosfato, que pode participar da formação de glicerol também para formar triglicerídeos, nesse caso, ela vai induzir uma glicólise, entre muitas aspas, uma glicólise reversa. E aí a gente começa a pensar, como que ela pode induzir uma glicólise reversa se eu vejo dois processos irreversíveis ali? São processos que você perde energia, né? Que é a formação de glicose 6-fosfato e formação de frutose no 6-bisfosfato. Então, para isso, justamente por isso, essa dihidroxicetona, ela vai induzir vias secundárias que tem ali na glicólise, que vocês não estão vendo, e que eu não vou falar porque é conteúdo de graduação, para que esse fosfato perdido, ele consiga ser regenerado, tá? E você consiga ter a formação de glicose a partir disso, beleza? Então, esses processos que eram irreversíveis, passam a ser reversíveis, mas por um processo muito específico. É como se fosse um pulo, que ela vai permitir um pulo desses processos irreversíveis para o outro que é reversível, tá? Então, essa é a forma por meio de lipídios. Como que consegue gerar energia? Através de proteínas. Essa energia ela pode ser gerada através da degradação de proteínas em diversos aminoácidos. Então, vários aminoácidos eles vão participar da formação de moléculas que podem ser energéticas, né? De moléculas que vão gerar energia diretamente. Por quê? Veja bem, qual é a estrutura básica de um aminoácido? Um carbono central ligado a um hidrogênio, ligado ao radical, ligado a um grupo amino, ligado a um grupo ácido carboxílico. Certo? Pensem bem, os principais, grupo amino e grupo ácido carboxílico. Quando você tira o grupo amino, você tem ali uma molécula que tem um esqueleto de carbono. Então, o aminoácido ele tem um esqueleto de carbono de modo geral. Justamente por isso que ele vai ser uma molécula orgânica. Certo? Então, o que a gente faz para gerar energia por meio desses aminoácidos é utilizar esse esqueleto de carbono para conseguir gerar uma molécula diretamente energética. Certo? Mas para isso tem que tirar o grupamento amino. Então, você tem que retirar o grupamento amino e explorar esse esqueleto de carbono. Tá? Então, ele é muito comum justamente em processos de quando você está em jejum muito prolongado, certo? E até em pessoas que têm diabetes mellitus, que quando tem esses carboidratos inacessíveis, tá? Mas lembrando que proteína é estrutural. Se você está começando a consumir proteínas, se é um jejum prolongado, isso é muito, muito sério. Você está começando a perder estrutura do seu corpo, das suas células, dos componentes estruturais da sua célula, certo? Então, isso é muito perigoso. Até porque os lipídios o lipídio é uma reserva energética que dura muito tempo. Então, para começar a consumir proteína, a quantidade de lipídio ela já está muito baixa ali, certo? Então, isso é problemático, porque você já consumiu todo o seu glicídio, já consumiu todo o seu lipídio e está consumindo a última molécula orgânica energética que tem ali a princípio, ok? E aí, esse é o processo basicamente. Esses são 6 aminoácidos que vão ser degradados parcial ou totalmente a piruvato. Veja bem, o que a gente está fazendo? A gente está utilizando o esqueleto de carbono do aminoácido para gerar uma molécula que
pode gerar energia, que é quem? O piruvato, é uma triose que vai ser direcionado lá para a mitocôndria, certo? Para poder gerar, para poder iniciar, dar andamento ao processo de respiração celular, beleza? Então, parte do esqueleto de carbono e 6 aminoácidos formam o acetil-CoA, certo? 5 aminoácidos são convertidos em glutamato, que forma alfa-cetoglutarato. 4 aminoácidos são convertidos a succinil-CoA e 2 aminoácidos são formados em oxalacetato. Então, veja bem, quando a gente fala de geração de energia através de... Deixa eu só ver uma coisa, gente, licença. Você pode olhar para ver se eu estou aparecendo ainda, que eu acho que eu me mexi, só para ver se eu estou aparecendo, por favor. Porque eu me mexi aqui, me empolguei, eu gosto muito dessa parte de proteínas. Obrigado. Mas voltando. Esses aminoácidos, dependendo do tipo de aminoácido que você está trabalhando ali, ele pode gerar coisas diferentes, tá? Então, por exemplo, 6 desses aminoácidos, eles podem estar gerando piruvato, e a partir do piruvato vai gerar o quê? Acetil-CoA, que vai entrar no mitocôndria, e ciclo de Krebs, beleza? Parte do esqueleto de carbono de 6 aminoácidos podem formar o acetil-CoA, tá? Formando o acetil-CoA, entrando no mitocôndria e ciclo de Krebs. 5 aminoácidos são convertidos em glutamato, certo? E esse glutamato em seguida forma alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato é um dos intermediários do ciclo de Krebs, tá? Então aí forma alfa-cetoglutarato, entra no ciclo, continua o processo. 4 aminoácidos são convertidos a succinil-CoA. Succinil-CoA também é um dos intermediários do ciclo de Krebs, tá? E 2 aminoácidos são transformados em oxaloacetato, tá? O oxaloacetato também é um dos intermediários do ciclo de Krebs, ele que inclusive interage com o acetil para formar citrato, tá? Então, dessa forma que você consegue gerar a energia através de proteínas. Mas, como eu falei, essa amina ela deve ser eliminada porque ela não tem capacidade de gerar energia, certo? Não tem carbono ali. Então, você tira a amina e usa o esqueleto de carbono. Essa amina ela vai ser acrescida a uma molécula de ácido carbono, tá? Para formar carbonato. Isso vai ser importante, gente, para entrar no ciclo da ureia. Eu não vou entrar nele com especificidade agora, porque vocês verão muito isso quando eu falar de sistema urinário, processo de excreção e tudo mais. Mas no ciclo da ureia, essa molécula, essa amina, ela vai ser importante ali. Por quê? Veja bem, todos os excretos que a gente conhece, os principais excretos nitrogenados, elas são ureia, amônia e ácido úrico, certo? Quando essa amina, ela interage com esse ácido carbônico, ela forma carbamato. Esse carbamato vai ser convertido em carbamidofosfato, tá? Esse carbamidofosfato, ele está presente ali nesse ciclo, ele vai ser um dos intermediários ali. Porque esse carbamidofosfato, ele pode fazer o quê? Induzir formação de citrulina e aí segue no ciclo da ureia, tá? Então, e a ureia, ela é uma excreta nitrogenada. Então, se você está tirando essa amina, porque ela não gera energia, o melhor é fazer o quê? É converter em uma molécula que possa entrar no ciclo e ser eliminado, ser excretado do corpo. Então, essa amina, ela interage com o ácido carbônico, tá? Para formar o carbamato. Esse carbamato é convertido em carbamidofosfato, que vai ser convertido a citrulina e entra no ciclo da ureia ali, tá? Para eliminar, para a ureia ser eliminada. E a última forma de geração de energia, né, outra forma é pela creatina, ou pelo ciclo da fosfocreatina. Né? Em repouso, as células musculares ela produz muito ATP, produz um excesso de ATP. Certo? Vocês entendem por que as células musculares produzem muito ATP em repouso. A célula muscular ela tem muita mitocôndria. Como ela tem muita mitocôndria, ela vai estar participando de muito processo de respiração celular. Certo? Se ela está participando de muito processo de respiração celular, está produzindo muito ATP. Se está em repouso, está produzindo muito e não está gastando. Por isso que fica muito ATP ali. Certo? Essa energia ali no músculo é passada para creatina-fosfato, ou fosfocreatina. Tá? Essa estável pode ficar armazenada na célula. Em necessidade, ela cede energia para a produção de ATP ali. Então, toda a energia que está sendo produzida, para ela não ser eliminada, lembra lá do processo de acoplamento, né? Ela vai ficar na forma de ATP, mas se tem um excesso ali, vai armazenar de forma que você consiga obter isso em outro momento que você precise. Essa forma que você vai armazenar, que o músculo vai armazenar, é na forma de creatina, tá bem?
e além da creatina, você sabe que ele armazena glicogênio também, essa é uma outra forma. Tá? Então, só para vocês verem, essa creatina ela armazena nas suas ligações essa energia que quando ela precisar ser gerada, quando precisar ser utilizada, essa energia é quebrada e liberada na forma de ATP. Tá? E aí vocês conseguem entender, isso tem relação com o sarcoplasma, que eu não falo, vocês ainda não sabem porque ainda não tiveram aula de tecido muscular, mas ele é uma estrutura muito presente nas células musculares, e esse sarcoplasma ele vai ter relação com a mitocôndria. Por isso que vai estar gerando esse ATP ali por meio desses processos, certo? Para que consiga ser liberado para gerar a energia. Ok? Isso vai ter um esquema explicando tudo que eu falei, só porque como vocês não tiveram aula de tecido muscular, eu achei legal colocar, né? Ali mostrando a fibra muscular, a presença, armazenamento dessa creatina, ok? E a liberação quando há necessidade. Gente, vou encerrar esse vídeo aqui para não ficar tão extenso, tá? Então, esse vídeo, o objetivo foi falar de formas alternativas de se obter energia que não seja por meio de quando você não tiver carboidrato ali disponível a princípio, tá bem? No outro vídeo eu vou falar de fermentação e da integração.